Maeresc foi contratada em meados de fevereiro e a gente tinha pouco tempo para fazer um projeto de altíssimo padrão, juntar todos os fornecedores que fariam parte deste grande projeto e entregar essa casa até dezembro. Diferente de outras casas da Maeresc, que a gente tem grandes vãos, grandes balanços, a Casa Black Piano ela não tinha esse desafio de engenharia propriamente dito, mas ela tinha outros desafios que também eram muito grandes, porque a gente tinha uma casa de 500 metros quadrados quase construída, que a gente precisava fazer uma grande demolição, e juntando o programa da casa com o quiosque, a gente construiu mais de 800 metros quadrados em 3 lotes, uma grande área externa de lazer. No primeiro lote é onde está localizada a casa principal, onde a gente tem toda a área social, as principais suítes e as partes de serviço do projeto. Nos outros 2 lotes a gente tem o que a gente chama de resort, porque a gente tem ali o grande paisagismo, a nossa quadra de beach tênis, além do quiosque com mais 3 suítes e a nossa grande piscina natural. A grande inspiração para a Casa Black Piano veio de diversas viagens que aconteceram no período de projeto desta casa. Tanto a viagem para Dubai, onde eu busquei muitas inspirações relacionadas às retas curvas, os detalhes em preto, branco, quanto a nossa visita na Feira de Milão de 2022, onde apareceu muito também o retorno das curvas, dos tecidos claros e muito das pedras retroiluminadas, que fazem muito parte deste projeto aqui. Pontos que aconteceram ao longo da execução da obra que demandaram muita integração da equipe e organização do processo para a execução. Citando um deles, seria o encaixe das esquadrias de pé direito duplo que a gente tem na fachada dos fundos virado para o lago, com a integração com a piscina. Isso nós tínhamos uma complexidade de entrada de caminhão muque, instalação das esquadrias, sem ter tempo para atrasar todo o processo de execução da piscina. Então essa organização e essa sintonia entre os fornecedores foi fundamental para a gente conseguir cumprir o nosso prazo de obra. Durante o início do desenho da casa, se discutiu muito com o cliente a ideia de uma piscina muito diferente do tradicional. Buscando algumas referências e apresentando as ideias, ficou muito claro que a piscina correta seria a piscina natural, por vários motivos. Primeiro, porque ela era perfeita para a gente poder, com um formato mais orgânico, fazer a união do quiosque com a casa principal e, além de ter a possibilidade de uma ambiência completamente diferente, essa piscina tem uma funcionalidade muito bacana durante o dia, com uma estética linda, mas à noite, com as luzes ligadas, ela ganha ainda uma outra dimensão, trazendo toda essa beleza para o projeto da Black Piano. O contexto do projeto de paisagismo da Casa Black Piano tem muitas peculiaridades. Primeiro, tem uma questão da extensão do projeto, né? Porque a gente está falando de um projeto de 3 lotes, onde a gente tem uma grande piscina que praticamente amarra esses 3 lotes de frente para o lago do condomínio, onde a gente já tem um paisagismo muito bem elaborado na proteção dessa interface da piscina natural com o lago do condomínio. Além disso, uma outra questão que a gente teve que trabalhar bastante foi a questão da contenção da areia. Como é uma areia especial que vem de dentro da piscina e que se espalha pela quadra de beach tênis e dos espaços da praia, a gente teve que conter isso. Então a gente criou alguns elementos de vegetação para que essa areia, com os ventos que tem bastante aqui no litoral norte, nem atrapalhasse os vizinhos e também não precisasse ficar sendo reposta seguidamente. O cliente queria realmente que o paisagismo e a iluminação externa tivesse um destaque, e isso se configurou aqui com algumas espécies muito legais, como baobá, como uma oliveira que a gente tem, e várias outras espécies que foram muito bem trabalhadas no projeto de paisagismo. Assim como em todos os projetos da Maeresc, a gente sempre faz escolha por alguns fornecedores que possam nos atender de maneira bem geral em alguns itens, como os mobiliários soltos. Aqui na Black Piano não foi diferente. Escolhemos apenas um fornecedor que podia nos atender tanto em qualidade quanto na estética e principalmente no prazo de entrega,
a gente tinha aqui uma janela muito curta na execução dos mobiliários e também na montagem final da casa. Então, um fornecedor único que pudesse nos atender em todas as frentes foi muito importante para esse processo. Um dos principais pedidos do cliente foi que essa casa tivesse um ar de showbiz, e um dos pontos importantes foi a iluminação. No paisagismo, a gente usou diversos pontos de iluminação, focando algumas espécies principais para que ela tivesse a ambiência do jardim, mas também trouxesse iluminação para toda a área externa, que foi completada com a iluminação da própria piscina natural, que é através dessa iluminação que vem das pedras ou propriamente da areia da piscina, traz uma ambiência super bacana para a área externa do projeto. Juntando todas essas ideias, a gente tem nos interiores muita iluminação indireta, com vários detalhes de positivo e negativo nos forros, linhas retas e curvas, o uso muito forte de preto em diversos detalhes, tanto na área social quanto nas suítes, mas eu acredito que o grande destaque seja, além das retas curvas, os detalhes de pedra iluminada, que aparecem tanto na bancada gourmet, quanto na nossa lareira e principalmente na suíte master. A Casa Black Piano ela conta com alguns elementos que trazem bastante eficiência energética. Então eu poderia citar aqui a questão da automação, da casa ser toda inteligente, toda linkada a uma automação, consegue controlar a temperatura, consegue controlar persianas, as próprias persianas e cortinas são da linha Cool Black, que trazem um filtro dessa iluminação natural. Os vidros das esquadrias também são da linha Habitat, e esse vidro é um vidro tecnológico que traz uma eficiência muito grande, porque ele reflete, na verdade, os raios UV, trazendo uma eficiência de até 70% em relação a um vidro comum. Então, dessa forma, a casa funciona muito bem energeticamente. Grandes vãos que se abrem no verão, trazendo uma grande ventilação para a casa, tornando a casa seca e agradável, né? Então, o uso do ar-condicionado, ele se dá apenas nos dias mais quentes do ano, realmente, e quando se quer ter uma proteção melhor de ruído internamente, porque a casa se torna muito eficiente do ponto de vista de ventilação e temperatura interna. Outra questão que eu posso salientar é a questão das irrigações também, que são todas automatizadas, controle da piscina. Como a piscina é aquecida, a gente tem 2 trocadores de calor que mantêm a piscina na temperatura setada, e isso tudo através de controles que podem inclusive ser feitos à distância. Temos também um controle de acesso por biometria, o que permite que os clientes lá do estado onde eles moram possam liberar o acesso à casa, possam ver como as coisas estão. Isso também foi um pedido bem especial e que também a gente tem linkado nessa parte de tecnologia da casa. As últimas semanas de uma obra desse porte recebem todo o paisagismo, montagem de mobiliário, parte de pedras. Então, o número de pessoas trabalhando dentro é surreal, né? A gente tem dentro de um porte desses 50, 60 pessoas de diversas equipes montando móveis, montando pedras e fazendo paisagismo. Cada pouco está chegando um caminhão gigante com muita areia branca, com coqueiro, ou com mobiliário, ou com uma super bancada de granito. Então, o envolvimento de todo mundo para organizar isso e para que a gente consiga fazer o processo de montagem sequenciado e que dê certo é fundamental para que a gente consiga ter o resultado nesse curto espaço de tempo. A gente teve desde o início a confiança do cliente em trazer essas ideias para o projeto. A gente brinca que a Black Piano era para ter sido executada em 2 anos e foi executada em apenas 7 meses. E com isso, a gente teve, além de uma união muito grande de todos os envolvidos na equipe da Mairesse, mas também na equipe de engenharia, na própria construtora e em todos os fornecedores que a gente escolheu a dedo porque sabiam que eram fornecedores de altíssima qualidade, mas que estariam 100% comprometidos com o projeto, desde o início até o dia da entrega final. Eu diria que a Casa Black Piano é uma casa diferente de tudo que a gente já viu em termos residenciais. Então, o sentimento que fica é que tudo aquilo que a gente pensou na fase de projeto, todos os detalhes, tudo que foi pensado, realmente valeu a pena. Hoje, vendo a casa pronta e frequentando, depois até de ver o uso que os clientes deram nela durante o verão, a gente lembra com bons olhos e bom coração dos momentos de dificuldade que a gente viveu para que o processo desse certo, né? Então é muito gratificante
poder ver e saber que o cliente acreditou e a gente conseguiu fazer a execução e entregar para ele a tempo hábil, dele aproveitar durante todo o verão com a família dele a casa.